Paz do Senhor, gente, tudo bem? Glória a Deus. Olha só, nós estamos começando hoje algo muito especial. Toda semana eu quero compartilhar uma palavra com você. Antes de quarta-feira eu vou estar te enviando essa palavra para você compartilhar na sua célula, fazer uma chamada de vídeo. Eu acredito que esse tempo tem exigido de nós atitudes diferentes. E eu queria desafiar você a fazer isso. Eu tive uma chamada de vídeo com os líderes de rede semana passada e a gente pôde experimentar assim, um momento tão especial da parte de Deus. Mesmo online, a gente experimentou uma comunhão, uma unidade, algo muito legal, né? Então toda semana eu vou te enviar essa palavra e queria desafiar você a compartilhar com a sua célula em chamada online, tá? Pelo WhatsApp, pelo Zoom, compartilhar com os seus discípulos, com alguns irmãos que caminham com você, em nome de Jesus, tá? Essa palavra também vai estar disponível na Rádio Maná, né? A rádio dirigida pelos nossos irmãos queridos, o presbítero Reinaldo e a presbítera Adriana. A palavra de Deus, deixa eu soltar um áudio aqui. A palavra de Deus que eu tenho para compartilhar com você essa noite não, no dia de hoje, né? Acostumado a pregar sempre à noite. Se encontra no livro de Jó, capítulo 1. O versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e que desviava-se do mal. Irmãos, eu fico muito impressionado com essa primeira apresentação de Jó. Porque a primeira marca que a Bíblia fala de Jó não diz respeito ao que ele tinha, não diz respeito aos seus talentos, nem ao seu estilo de vida, diz respeito ao seu caráter. E eu queria falar um pouco hoje sobre caráter, porque eu acredito que Jó, ele só pôde passar por toda essa etapa que o livro comenta, que o livro discorre, né? Toda essa provação que aconteceu na vida de Jó, ele só conseguiu ir até o final porque ele era um homem de caráter. E preste muita atenção. O talento, ele até nos faz sentar em algumas mesas, mas só o caráter pode nos fazer permanecer nelas. O talento, ele até abre algumas oportunidades, mas só o caráter nos faz ser pessoas permanentes naquelas portas que foram abertas. Então eu acredito que a maior marca de um homem, de uma mulher de Deus, não tem a ver com os seus talentos, não tem a ver com o quanto ele conhece, com o quanto ela conhece, ela sabe. Não tem a ver com o seu conhecimento acadêmico, com o seu tempo de evangelho. A maior marca de um homem e de uma mulher de Deus está no seu caráter. Somente o caráter pode nos fazer concluir os projetos que nós iniciamos. Somente o caráter pode nos fazer permanecer nas portas que Deus abriu. Porque às vezes Deus abre portas, sim, mas o nosso caráter vai nos fazer permanecer naquele lugar. É por isso que eu gosto muito do Salmo de número 24, né? Que o salmista está dizendo assim: quem é que subirá ao Monte Santo do Senhor? É uma pergunta. E aí ele faz a segunda pergunta: quem é que permanecerá naquele santo lugar? Porque uma coisa é subir no santo monte, a outra coisa é permanecer naquele lugar. E é o caráter que nos faz permanecer. O caráter é a nossa capacidade de agir e também de reagir da maneira correta. Então o caráter cristão é a capacidade tanto de agir como de reagir de acordo com os princípios da palavra de Deus.
Porque tem gente que até age muito bem, mas na hora de reagir a coisa fica complicada. E eu queria te levar a pensar comigo. Olha só, Deus ele deu uma palavra para Noé. Uma porta foi aberta para Noé. Noé, ao ouvir aquela voz, ao ouvir aquela palavra, ao obedecer, ele não estava só construindo um projeto para aquele tempo. Ele estava marcando o seu nome na história da humanidade. Mas é bom dizer que muito tempo se passou. Mais de 100 anos se passaram. E Noé permaneceu confiado na palavra que Deus ordenou. Porque ele era um homem de caráter. Muito mais do que o talento para construir uma arca. Ele precisava de caráter para ouvir palavra de blasfêmias e continuar, reagir da maneira correta. Para ouvir palavras de deboche e continuar agindo e reagindo da maneira correta. Porque ele estava dentro de si, resolvido consigo mesmo e com Deus. Porque achou-se em Noé um caráter de estabilidade. O caráter de um homem de Deus que permanece, mesmo diante das acusações, mesmo diante das calúnias, mesmo diante dos deboches, mesmo diante das palavras contrárias, achou-se em Noé um caráter esculpido pela palavra de Deus. Palavra sim, palavra mesmo, a voz do próprio Deus forjou o caráter de Noé e ele pôde permanecer até o fim e concluir o seu nome na história. O talento até te faz começar a construir uma arca. As suas habilidades até vão te colocar como um engenheiro daquela arca. Mas somente o caráter pode te fazer permanecer naquele projeto por 100 anos e marcar o seu nome na história. José também era um homem talentoso, cheio de talentos, cheio de dons, cheio de virtudes. E o talento de José um dia fez ele ser governador de todo o Egito. Mas foi o seu caráter que fez ele permanecer até sentar como governador. O talento aliado ao caráter colocou José naquele lugar de autoridade. Se ele tivesse só talento, talvez ele pararia nos desafios familiares. Ou mesmo pararia quando foi tentado a ter o que é do outro. Veja bem, irmãos, todos esses processos que José passou foram testes de caráter. Primeiro, Deus testou o caráter de José na família. E eu acredito que o caminho de Deus é muito parecido até hoje. Primeiro, nosso caráter é testado na família. Nossa capacidade de agir e reagir de acordo com os princípios da palavra de Deus dentro de casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos pais. Mas depois que José ele passou no teste de caráter da família, ele foi testado na casa de Potifar. O teste ali era que José estava no meio daquela riqueza, mas ele não podia cobiçar o que era do outro. O segundo teste de José, e nem mesmo a mulher de Potifar, ali ficando nua para ter um relacionamento íntimo com José, ainda assim, ele teve o caráter de não possuir o que era do outro. Porque Deus também testa o nosso caráter, prova, ele está esculpindo o nosso caráter, quando ele nos faz entender que o que é meu e o que é do outro é do outro.
Quando ele me faz entender que para crescer, eu não preciso tomar nada que é do outro. Eu não preciso enganar o outro, eu não preciso fazer o outro de bobo, eu não preciso querer o que é dele. Eu posso sim ser franco, posso sim ser sincero, posso sim andar na verdade, ainda assim experimentar crescimento. Isso é caráter. E por último, o José, o seu caráter foi forjado na escassez, dentro da prisão. E ele prosperava mesmo dentro daquele lugar. E Deus, ele testa o nosso caráter quando nós estamos no meio da escassez. E ainda assim temos uma palavra de vida, uma palavra de prosperidade. Temos mãos que prosperam em tudo aquilo que faz. Isso é caráter. E eu vejo que muitos personagens bíblicos, eles tinham talento, só talento, e foram tão pertinho. E tantos outros que tinham caráter foram tão longe. Sansão, por exemplo, tinha talento. Sansão tinha chamado. Sansão tinha dons espirituais. Mas faltava caráter em Sansão. E eu aprendo que ainda hoje a história se repete. Tanta gente boa, com talento, com chamado, com vocação, com dons espirituais, mas que falta caráter e não pode chegar muito longe sem caráter. Jó era um homem justo, era um homem reto, homem íntegro, que andava na verdade, homem que se desviava do mal. E só pôde experimentar depois o dobro de todas as bênçãos que ele tinha, porque ele teve caráter para concluir cada etapa do processo que Deus determinou. O que eu quero desafiar você no dia de hoje é que você comece a examinar o seu caráter, o quanto você tem andado na verdade, o quanto você tem agido de acordo com os princípios da palavra de Deus. E não só agido, mas também reagido. Porque tem gente que até age muito bem, repito, mas na hora de reagir, estraga tudo. Então através disso, eu examino o meu caráter. Examino quem é que está governando dentro de mim. E se eu e você se nós queremos de fato ir muito longe na presença de Deus, queremos ir longe nos nossos projetos pessoais, na nossa família, irmãos, nós até vamos, através dos talentos, entrar em algumas portas, mas só o caráter pode nos fazer permanecer. O talento até me faz sentar em algumas mesas, mas só o caráter me faz permanecer sentado nelas. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Quero desafiar você a não deixar de passar isso para outras pessoas. Fazer a sua chamada de vídeo, compartilhar com a sua célula. Amém? Eu quero orar, Senhor. Nós queremos clamar a tua bênção. Queremos clamar a tua graça, Jesus. Tua graça sobre a nossa vida, que o Senhor possa forjar o nosso caráter segundo a tua palavra, que nós possamos agir e reagir segundo os princípios da tua palavra. Aqueles irmãos que estão assistindo, ouvindo no dia de hoje, ó Pai, eu quero te clamar que o Senhor possa fazer um caráter, um coração segundo o seu coração, e que nós possamos concluir cada etapa do processo e alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um forte abraço. Fique com Deus.